Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por esse ensino, Pai. Obrigada pela Tua unção, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia em toda a verdade. Obrigada, Senhor. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. E pela fé, Senhor, nós vamos receber muito nesses momentos aqui juntos. E vamos, ao entendermos o que o Senhor está nos ensinando, ao recebermos o que o Senhor está nos mostrando, nós temos o compromisso de não sermos somente ouvintes da Tua palavra, mas somos praticantes, Senhor. Nós temos o compromisso de colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigada, Senhor, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós engrandecemos o Teu nome, Jesus. Nós Te exaltamos, Senhor, não há outro. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Obrigada, Senhor. Amém. Nós começamos na segunda-feira, 2 dias atrás, essa série chamada Emocionalmente e Espiritualmente Fortes, onde nós estamos fazendo um estudo em cima do livro do Dave Robertson, O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Tem aí na descrição do vídeo o link do livro, você pode diretamente no ministério deles baixar, fazer o download do livro, é completamente de graça para você acompanhar com a gente. Hoje vai ser a parte 3 e o título da mensagem de hoje é Testemunho de Restauração da Mente e do Propósito. Lembra que a gente falou ontem das duas coisas que o Espírito Santo faz, né? Ele restaura a nossa mente, né? Ele renova a nossa mente na palavra de Deus para a gente poder conseguir entender o plano de Deus, né? Para a gente ter uma vida estável, para a gente ter uma vida de emoções estáveis, uma vida de paz, né? De verdade, e para a gente também cumprir o propósito de Deus aqui pro agora e para toda a eternidade, né? Que a nossa vida eterna já começou, né? Deus tem um plano para nós de governo e para nós conseguirmos executar esse plano, a gente precisa ter a nossa mente renovada. E esse capítulo 2 do livro, né? Hoje é a parte 3 da série, mas é o capítulo 2 do livro, né? Se chama Minha Jornada Pessoal no Conhecimento Revelado, onde o Dave Robertson, ele dá o testemunho da restauração dele, da mente, né, que inclui intelecto, livre-arbítrio e emoções, juntamente com o chamado de Deus para a vida dele, com o propósito de Deus para a vida dele, especificamente sendo descortinado, sendo entregue para ele, mostrado para ele. E aí ele, com a mente renovada, conseguindo colocar em prática, executar esse plano, como a gente falou um pouco ontem sobre isso, né? Muitas pessoas, eu acho maravilhoso ele ter dado o testemunho dele nesse livro, porque muitas pessoas olham ministros, né, que estão à frente de ministérios, ministros sendo usados por Deus, né, nos dons espirituais, né, e vendo pessoas, operação de milagres, né. Muitas pessoas olham ministros consagrados a Deus, onde eles exercem grande influência, onde eles têm realmente a unção de Deus sobre a vida deles, e muitas pessoas falam, essa pessoa é única, né? Essa pessoa nasceu já predestinada, ela já nasceu toda pronta, né? Essa pessoa já nasceu. Deus tem um plano específico para cada um de nós, mas é do desejo dele que todos nós entremos no plano específico que ele tem para cada um de nós especificamente. E muitas pessoas pensam que os ministros nascem prontos, né? Que pessoas que são grandemente usadas por Deus nasceram prontas, ou que tem alguma coisa especial a respeito delas. E eu queria trazer hoje esse testemunho dele, que ele mostra. Eu quero encorajar você a ler no livro, tá no capítulo 2, porque Deus não faz acepção de pessoas, sabe? Tudo que ele tem de excelente está disponível para todos nós. Então a gente vê nesse testemunho ele contando a cooperação que ele fez com o Espírito Santo para ter a restauração da mente dele, né? Para ter obtido a restauração da mente dele e para ter descoberto o ministério dele.
dele. E a gente vê bem no início que o Dave Robertson, ele tem tudo que uma pessoa poderia ter para ser considerada assim uma falha, né, um erro. Não um erro de Deus, mas assim, essa pessoa não vai chegar em lugar nenhum. Essa pessoa não tem nada para dar certo na vida dela. Essa pessoa não tem nada a favor dela, né? Muitas pessoas olham, muitos ministros e pensam, essa pessoa tem tudo a favor. Essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem apoio dos pais, dos amigos, de pessoas influentes. Essa pessoa conhece aquele, aquela, né? Muitas pessoas têm essa ideia errônea. E ele é um exemplo maravilhoso de que ele não tinha nada para as coisas darem certo para ele, não tinha nada de acordo com o julgamento do mundo, né? Isso que é importante a gente ver, porque Deus, ele dá essa chance para todos nós. Jesus Cristo está disponível para todo mundo. Ele é o presente de Deus. Todo mundo que aceitar Jesus Cristo recebe salvação, né? E aí, depois que você recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, imediatamente você já pode receber o batismo no Espírito Santo. Está disponível para todo mundo. E aí você já começa a orar em línguas, e essa restauração da mente, das emoções, do intelecto, do livre-arbítrio, e essa restauração de você saber o propósito de Deus para sua vida, isso está disponível para todo mundo também. E nós temos a nossa parte a fazer para isso acontecer. Então a gente vê que logo na primeira parte, né, ele fala o começo, logo na primeira parte do capítulo 2, a gente vê o Dave Robertson explicando, olha só, eu só vou pontuar algumas coisinhas, né, como eu falei, eu não vou fazer a leitura literal do livro, né, o livro está disponível, você vai lá, até para incentivar você a fazer a leitura por você mesmo, senão ficaria uma coisa um pouco chata, como se fosse um audiolivro, né, eu tenho mencionado isso, então a gente só vai, se você olhar logo nessa primeira parte, ele mostra que ele foi negligenciado pela mãe dele, desde criança, a mãe dele era alcoólatra, né, ela morreu cedo com cirrose, o pai dele ficava fora e dentro da prisão, era agressivo com ele, aí a mãe expulsou o pai de casa, ele cresceu num ambiente bastante dramático, ele apanhava do pai, né, e aí depois os vizinhos pegava ele e os irmãos, e o irmão limpava eles, levava pra igreja, né, eles eram muito negligenciados, né, tinham uma vida de eram negligenciados. O avô depois, finalmente, ele conta que recebeu eles, né, começou a tomar conta, eles passaram a morar com o avô, né, ele fala, e ele disse que o avô era muito rígido, que o avô olhava pra ele, fazia ele trabalhar bastante, falava que ele nunca ia dar em nada. Então ele cresceu com uma mentalidade, eu quero compartilhar aqui, que ele fala assim, ó, ele fala que ele cresceu com uma mentalidade que ele não ia dar nada, que ele não ia dar em nada. Deixa eu ver, tem uma parte que ele fala isso, não, acho que tá aqui, que ele fala assim, eu cresci com uma programação mental de que eu não ia ser um sucesso, tudo pra dar errado, né? Ele cresceu com essa programação mental, meu Deus do céu. E a gente vê, eu não tô achando aqui agora, porque não é nessa parte onde ele fala isso, mas, não, aqui, na parte quando ele fala, que ele fala assim, com 30 anos de idade, eu ainda tinha vívida a imagem que foi construída dentro de mim enquanto eu crescia, né, à medida que eu crescia, que eu nunca ia dar pra nada, que eu nunca ia dar em nada na vida, que eu não merecia nada, somente punição. Ele cresceu com essa mentalidade, que ele não merecia nada na vida, somente punição. E eu acho que é tão importante trazer esse testemunho dele, né, que é parte do livro, né, na verdade, porque muitas pessoas crescem assim, ao redor do mundo. Muitas pessoas crescem com experiências traumáticas, né, de abandono, de abuso verbal, físico, desde criança, e num ambiente extremamente tóxico, num ambiente onde você não vê o amor, o oxigênio do amor ágape, e muitas pessoas nascem e crescem com esse padrão mental de que nunca vai dar em nada, que elas não merecem ter prosperidade, que elas não merecem ter relacionamentos saudáveis, que elas só vão chegar até o máximo que os pais e avós chegaram, que elas só merecem punição. Existem muitas pessoas no mundo assoladas com um sentimento de culpa, com uma sensação de serem punidas dentro dela. Meu Deus do céu. E a gente fala bastante nos nossos treinamentos, né, no Detox, a Culpa e do Medo principalmente, que a culpa é a raiz de todo medo. Então, quando você elimina... E o medo é o que dá a luz a todas as emoções tóxicas, ansiedade,
raiva, irritação, tristeza. O medo é a base disso tudo. E quando a gente mexe nessa raiz e arranca essa culpa, o medo vai embora. Então é uma ótima oportunidade esse capítulo para você ler, né? Esse livro todo, mas especialmente esse testemunho dele, onde a gente vê uma completa restauração da mente dele, que inclui, né, emoções, livre-arbítrio e intelecto, e também a revelação de Deus para ele do propósito dele. E isso veio como? Através da oração em línguas e da meditação na palavra de Deus. Olha que lindo isso! Então a gente vê esse trabalho maravilhoso do Espírito Santo implementando em nós a mente de Cristo e descortinando para nós o plano de Deus para as nossas vidas. Depois a gente vê que o Dave Roberts, ele continua contando a jornada dele no conhecimento revelado, né? Que ele acordou uma manhã e acordou na presença de Deus e teve uma visão. Deus mostrou para ele o chamado dele para o ministério e naquela manhã ele decidiu, eu vou entrar, eu vou realmente me entregar 100% ao ministério. E aí ele conversou com a esposa dele, ele decidiu, né? Então ele pediu demissão do emprego e ele não sabia o que fazer, né? Ele pegou e ficou o tempo inteiro que ele passava no trabalho, 8 horas por dia, ele começou a se entregar à oração. E por falta do que falar, né, ele não sabia sobre a lei espiritual de orar em línguas, ele não sabia de nada disso que ele está compartilhando no livro agora, né? E aí ele orava e aí dava 15 minutos ele já tinha orado por tudo, né? No inglês, que é o idioma nativo dele, na língua racional, né? Quando acabava tudo ele ficava orando em línguas, então ele orava em línguas o dia inteiro. Ele ficava ali orando muitas horas por dia, dia após dia, mês após mês, ele não via as coisas acontecendo ao redor, mas depois ele começou a ver as transformações, ele começou a ver as leis espirituais que foram desencadeadas. E ele fala que no livro tem uma parte que fala memórias da busca por respostas. E ele tem um parágrafo que ele fala assim, parecia que para muitos cristãos a transformação acontecia imediatamente logo após que eles nasceram de novo, né? Mas se isso fosse verdade, né? Então, por que era... E se fosse verdade isso, por que então que parecia tão difícil para mim, né? Ele se questionando, né? Ele buscando respostas. Isso antes dele entrar no quarto de oração, antes de começar essa jornada de orar em línguas por várias horas, né? Ele fazia isso, por que então parece que é tão difícil para mim? Porque ele não via transformação. Aí depois ele se fala, poderia ser que essa linguagem, essa oração orada nessa linguagem, através de mim, pelo Espírito Santo, seria a resposta que eu precisava para vencer essa barreira, essa linha invisível, né? E realmente me tornar um vencedor, né? Ele questionou isso. E aí depois a gente vê durante o livro que realmente é isso, que é o agente transformador. O Espírito Santo, ele vai transformando a gente. Então ele se entregou a muitas horas de oração, né? Como eu falei, entrava no quarto de oração dele, lá no quartinho de oração, e ele colocava as mesmas horas que ele costumava colocar quando tinha o trabalho, né? Depois ele ficou integral no ministério, e aí ele perseverou, né? Ele não via as coisas acontecendo lá de fora, mas muita coisa estava acontecendo do lado de dentro. Aí ele conta uma experiência que ele começou a ter, ele estava numa reunião, numa pregação que estava super chata, super sem o mover de Deus, ele estava lá. E aí Deus usou ele nessa reunião. Ele conta aqui, né? Eu não vou contar qual é essa história, eu quero encorajar você a ler essa história no livro, no capítulo 2. Ele conta que ele foi usado por Deus para a cura de uma senhora, né? Deus mostrou para ele, só um pedacinho, Deus mostrou para ele a imagem de um raio-x e Deus ministrou nele qual seria o problema da senhora, e ele falou, e aí no momento que ele reconheceu, né, Deus movendo ali para curar a senhora, o poder de Deus estava disponível, ela foi curada na hora, foi um milagre que aconteceu, e aquilo desencadeou uma outra reunião que ele foi, e muitas pessoas receberam o Espírito Santo, o mover de Deus aconteceu ali, e ele fala, né, aí passando, quando acabou essa reunião, que ele estava indo embora, ele saiu da reunião, ele estava indo embora, né, e aí ele pegou, ele conta assim, ele fala, Deus tinha acabado de me usar, ele não tinha tido experiência com isso antes, de ser usado por Deus sobrenaturalmente, né, ser usado nos dons do Espírito, ele não tinha
tido essa experiência antes, mas aquilo foi sendo construído dentro dele, né, ao longo dos meses, orando em línguas, meditando na palavra. Aí Deus foi transformando a mente dele, foi fazendo o download da mente de Cristo nele. Aí ele fala assim no parágrafo, na página, bom, as nossas páginas não vão ser iguais porque a minha versão está em inglês, mas dentro do capítulo 2, onde ele fala, Deus aparece inesperadamente, né? Dentro dessa parte, lá no penúltimo e no último parágrafo, ele fala assim, Deus tinha acabado de me usar, por causa do meu background, né? Por causa do meu histórico, né? Lembra que a gente compartilhou um histórico completamente com tudo para ele ter uma vida devastada, né? Por causa do meu histórico, a minha mente não conseguia se agarrar ao fato de que o Deus do universo, aquele, né, que o povo da igreja que ele frequentava, que ele costumava frequentar uma igreja muito religiosa, aquele povo tinha falado que ia me punir, que esse Deus que eu pensava que ia punir, né, ele pudesse ocupar o mesmo lugar que eu e fazer um milagre através de mim. Eu não tenho como explicar o que eu senti ali. Você vê, eu sabia das minhas falhas, né? Eu conhecia as minhas falhas, eu conhecia o meu real, o meu eu de verdade, né? Então pensar que Deus estava trabalhando através de mim para estabelecer o reino dele aqui na terra, foi uma coisa que a minha mente não conseguia se agarrar àquilo. Você percebe como a nossa mente tem que ser transformada, porque se a nossa mente não é renovada, a gente pensa, não, Deus vai me usar, eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus erros, né? Então ele tá falando isso aqui. E nesse último capítulo dessa parte ele fala, por que Deus me usaria alguém como eu, né? Aí ele fala, todos os crentes, todos os meus anos que eu passei nessa, né? Não, como é que ele fala? Ele fala que todos os anos que ele passou como nascido de novo, cheio do Espírito, né? Ele sabia que Deus tinha um chamado na vida dele. E ele sempre estava com fome para conhecer Deus, né? Para buscar Deus, né? E ser usado no poder de Deus. Mas ele não podia... mas ele não conseguia... Ninguém conseguia explicar para ele, né? Ele não aprendeu isso com outros ministros, ele não aprendeu isso com líderes espirituais. Ninguém conseguia explicar para ele como que ele conseguia fazer para ter essa experiência de andar no poder de Deus, de ser usado por Deus, né? Ele não teve ninguém, ele fala, ele não teve nenhum professor, né? Ele descobriu sozinho, foi ele e Deus, né? Então a gente vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e aí hoje ele é usado por Deus para ensinar a gente, né? Para ensinar a gente que a gente pode iniciar. Nós conseguimos iniciar o nosso processo de crescimento, a transformação da nossa mente, o nosso sermos usados por Deus, porque ele vai fazendo esse download, ele vai ministrando no nosso espírito, né? Então ele falava que as pessoas só davam para ele vagas coisas gerais e não satisfazia, né? Não era suficiente para satisfazer a fome que ele tinha. Então ele foi atrás disso, ele foi buscando isso, né? Aí ele fala, descobrindo uma lei espiritual por acidente. Então ele não sabia, né? Ele fala que quando ele saiu daquela reunião maravilhado com Deus, ele falou que ele se apoiou num poste e aí do nada, né, uma profecia começou a fluir de dentro dele e ele recebeu o conhecimento revelado, né, no coração dele, que o coração dele estava buscando há muito tempo, né? Ele não sabia como falar o que ele tinha ouvido no Espírito. Aí o Espírito Santo falou para ele, olha que lindo, filho, essa unção não veio de repente em cima de você, sobre você, porque você estava predestinado para essa reunião desde a fundação do mundo. Ela não veio sobre você por causa do seu chamado evangelístico. Eu gostaria que todos os meus evangelistas andassem nesse poder. Aí no capítulo 3 ele fala assim, essa unção não veio sobre você por causa do seu chamado, por causa do que você crê, por causa da sua cor, por causa da sua nação. Ela veio sobre você porque você descortinou uma lei espiritual. Orar em outras línguas para a sua edificação pessoal. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Essa lei carrega dentro dela uma garantia de que ela vai te construir por dentro, na sua fé santíssima, dentro do seu espírito, e é dessa parte de dentro de você que a fé vem.
você encontrou algo que você pode fazer a hora que você quiser, de propósito, para se edificar, o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Através da oração no Espírito Santo, né, oração em línguas, você consegue se construir por cima, acima de uma caminhada onde os seus sentidos físicos ficam te segurando e convencendo você de que a palavra de Deus não funciona. E você vence isso e começa a andar nessa coisa vibrante que é carregado do Espírito Santo, né? E é livre no Espírito, Santo, é maravilhoso. A minha tradução não tá muito fluente, não, mas eu quero encorajar você, até é bom que você vai lá, pega o capítulo 2 e lê. É maravilhoso demais ver isso, né? Então ele fala que depois de estar com fome pelo poder de Deus por tanto tempo, ele acidentalmente descortinou uma das mais importantes chaves de crescer nessa fé que move montanhas, nessa fé que pisa em cima, né, dos poderes das trevas, que você anda em autoridade, orar em línguas para edificação pessoal. A gente vai falar mais sobre isso na frente, ele fala isso no decorrer dos capítulos. Então é maravilhoso demais. E então ele fala, e pensar que depois de descobrir essa chave, grande chave, para descortinar, para destravar, né, abrir mistérios divinos, qualquer pessoa Alguém vai conseguir me manter fora do meu quarto de oração? Não tem nenhuma chance. Ele fala, não vou ficar fora do meu quarto de oração. Eu tenho um plano divino para minha vida, para eu descobrir, né? Esse é o capítulo 2 que ele conta o testemunho dele, quero encorajar você a ler. Então nós temos um plano divino específico para cada um de nós, que a gente tem que descobrir, que a gente tem que estar mais e mais alinhado com Deus e descobrindo. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto isso, o meu chamado, que Deus foi me mostrando, tem me mostrado no quarto de oração. Eu quero mais e mais e mais estar alinhada com esse chamado que ele tem pra mim, né? Então cada um de nós, que essa seja a nossa fome de falar, Deus, o Senhor tem um plano pra mim, eu quero que esse plano seja mais e mais descortinado pra mim, eu quero que o meu espírito seja mais e mais construído na minha fé santíssima, edificado, e a mente de Cristo implantada em mim. E nisso a gente vai experimentando essa constante renovação da nossa mente, essa estabilização das nossas emoções. É maravilhoso demais. O nosso intelecto sendo renovado, as nossas emoções sendo renovadas, o nosso livre-arbítrio sendo renovado, o nosso desejo de querer a vontade de Deus acima de qualquer vontade nossa. E ele conclui aqui, e ser usados por Deus, sermos usados por Deus, sermos purgados de todo pensamento errado e sermos usados por Deus nas manifestações do poder, né? E pessoas sendo curadas, pessoas recebendo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e nós temos, né, seguir sendo usados por Deus. É maravilhoso demais, dando glórias a Ele. E ele complementa falando aqui essa profecia que eu vou ler para vocês. Aqui está, existe uma operação do Espírito que você sabe, que você conhece muito pouco, mas à medida que você continua a crescer e caminhar no meu Espírito, né, andar no meu Espírito, eu vou te mostrar coisas que a igreja primitiva andou, coisas que a igreja primitiva experimentou. Eu vou te mostrar coisas que fizeram brilhar, né, tanto a operação do meu Espírito, que muitos vieram de cidades, né, e o meu poder estava em manifestação, e era tão evidente que as pessoas foram curadas, cada uma delas. Eu vou te mostrar o Santo dos Santos, onde os ministros são nascidos, É lindo demais isso. Eu vou te mostrar os elementos do que estão sendo deixados de lado agora, elementos que uma vez os seres humanos viram com clareza e eles continuaram perseverando, né, para andar na plenitude do meu Espírito. Eu vou te mostrar as coisas que as pessoas têm fome, para que você possa ter essa fome suprida. Que pode ser somente, essa fome só consegue ser suprida através de um relacionamento com Deus. Então, nessa intimidade com Deus, a nossa fome é suprida, Ele satisfaz a nossa fome. Então, eu quero deixar você com essa mensagem hoje, encorajar você a ler o capítulo 2 e fazer sentido da minha tradução, porque traduzindo assim ao vivo, às vezes fica uma parte meio assim que não faz um pouco de sentido, mas vai lá e confere em português na íntegra, né? Pega sua cópia de graça. Se você está assistindo essa mensagem e nunca recebeu
Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo no Espírito Santo, quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando uma outra mensagem agora bem rápida, um áudio bem curto, onde você terá a oportunidade de fazê-lo e começar a experimentar a transformação maravilhosa na sua vida. E novamente nós gostamos de ouvir os testemunhos, nós temos recebido testemunhos, é maravilhoso demais. A gente recebeu um testemunho anteontem, de uma cura de um câncer, uma cura completa, a intervenção divina. A gente ama ver os testemunhos de transformação, de cura, então continua enviando para nós. Nós damos toda a honra e toda a glória a Deus, né? Ele é maravilhoso demais. Então nós estamos de volta amanhã dando continuidade a essa série, que eu tô muito empolgada, tô crescendo bastante, acredito que você também tá crescendo. Então, Deus abençoe todos vocês. Quero desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Nós estamos de volta amanhã, então. Deus te abençoe. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua, e também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo,
flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.